Minha dupla é Andresa e a gente vai falar aqui um pouco sobre o método numérico ponto fixo. Boa tarde, professor. Iniciando aqui nossa apresentação. No geral, o método do ponto fixo é uma técnica interativa para encontrar aproximações de soluções de equações não lineares, tipo f de x igual a zero. Em vez de resolver a equação diretamente, a estratégia envolve reformular a equação em uma forma onde a variável x aparece isolada em um lado da equação, isto é, x igual a g de x. A solução desta equação é um ponto fixo de uma função g de x, ou seja, o valor x tal que g de x é a mesma coisa, igual a x. Passos do método. O primeiro passo é a reformulação da equação. Dada a equação f de x igual a zero, escolhe-se uma função g de x, de modo que a equação possa ser reescrita como x igual a g de x. Existem diferentes maneiras de reformular g de x, mas a escolha deve ser feita com cuidado, né, para garantir que seja convergido. O segundo passo é a escolha de um valor inicial. Inicia o processo interativo com o valor inicial, x0, xn, x2, o valor que for indicado. A escolha deste valor pode influenciar significativamente a convergência e a rapidez do método. O terceiro passo é a iteração. A sequência xn mais 1 é igual a g de xn. É gerada iterativamente. A cada iteração, o valor de x se aproxima do ponto fixo, que é x tal. O processo continua até que a diferença entre os valores sucessivos, xn mais 1 menos xn, seja menor que o valor da tolerância predefinida, indicando que o xn está suficientemente próximo do ponto fixo. A convergência. A convergência é o método do ponto fixo, depende fortemente da escolha da função g de x. Para garantir a convergência, a função g de x deve satisfazer certas condições. O teorema de convergência, se g de x é contínua e diferenciável em um intervalo i, e existe um valor L tal que tal que zero foi igual ou maior g de x. 1 tem que ser menor. Para todo x em i. Então, existe um ponto fixo, x, em i, para o qual a sequência gerada pelo método converge. A contratividade, a função de g de x, é contrativa se existe uma constante c com 0 maior que c e 1 menor que c, tal que g de x1 menos g de x2. Tem aí a equação de C igual ou maior que g de x2 igual a xi menos x2, x1 igual a x2. Para quaisquer x1, x2 em i, sob essa condição, o método converge rapidamente para que o ponto fixo seja descoberto. Bom, eu vou falar aqui sobre análise de erro, né? Que basicamente é o quê? A análise de erro no método de ponto fixo, ela é importante para entender a rapidez da convergência, porque como o Andrés já tinha falado, dependendo do x e do g de x, no caso são a mesma coisa, que a gente escolhe, a convergência ela pode ser mais rápida ou mais lenta. Então, o erro, ele aparece após N iterações e ele pode ser estimado. Aí aqui a gente apresentou a fórmula, que basicamente o que a gente pode subentender disso é que quanto menor o L, mais rápida a convergência vai ser. Aí aqui tem os exemplos práticos que a gente teve. Primeiro, com uma equação linear simples, que basicamente é essa x, e esta equação já está na forma de x igual a g de x. Então, ela pode ser usada diretamente. O que pode ocorrer é que algumas equações não estão devidamente alinhadas, e para isso você precisa reorganizar primeiro para poder depois aplicar no método. E depois a gente tem a equação não linear, que basicamente é a x ao quadrado menos 2. É uma equação que pode parecer simples, mas como ela não é linear, ela é muito útil para o ponto fixo.
E a gente pode reformular ela. É justamente isso que eu tinha falado na primeira. Ela é muito mais viável você reformular, você tem que reformular ela, e aí você acha x igual a raiz de 2 ou x igual a 2 sobre x novamente. E aí, dependendo da escolha do g de x, ele fala que a convergência pode ser mais rápida ou mais lenta. Basicamente, se você reformula ela, ela pode ser uma convergência bem mais rápida, então acaba valendo mais a pena. Daí aqui a gente tem as vantagens e as desvantagens de usar o método do ponto fixo. Entre as vantagens, a gente tem a simplicidade e facilidade de implementação e o baixo custo computacional, onde é especialmente útil para problemas onde uma precisão moderada é suficiente, o que você tem que considerar a margem de erro e o valor que você vai considerar antes de fazer a equação. Como desvantagem, você tem que a convergência ela não é garantida para todas as funções de x. O que é o problema desse método? A escolha inadequada ela pode levar à divergência. E, obviamente, que se você escolher um g de x e você não tiver reorganizado, como eu já tinha falado anteriormente, ele pode acabar tendo uma convergência mais lenta, o que pode atrapalhar um pouco o seu cálculo, caso ele seja manual. Caso seja computacional, é mais fácil porque ele vai só dar o resultado pronto. Só na hora de fazer o seu código que talvez complique um pouco. E para funções com derivadas próximo de 1, a convergência pode ser lenta, que é justamente esse dado que eu levantei. Além disso, ela pode ser sensível ao valor inicial x0, que é um dos valores que você pode escolher. Aí a gente tem alguns exemplos de aplicações. Porque, basicamente, o método de ponto fixo ele é amplamente utilizado na engenharia, na física e em outras áreas científicas, onde é necessário resolver equações não lineares de maneira eficiente, não necessariamente exata, já que a gente tem a margem de erro, né? Ela é frequentemente usada como ponto de partida para métodos mais avançados, como o método de Newton, que também dependem da ideia da interatividade para refinar soluções. Aí aqui a gente tem o nosso código no Scilab, que é aquele primeiro código que a gente tinha falado com o senhor, que tem um ponto fixo encontrado, que é o de 1.5. Aí tem lá a função, e aí a gente tem o valor inicial e o critério de tolerância. Aí isso tudo aí é escolhido para poder fazer a iteração, aplicar a função g de x, verificar se atingiu o critério de convergência para poder atualizar e achar o ponto fixo. Logo após a gente tem o nosso exemplo manual que a gente fez baseado na função. Bom, o nosso exemplo manual, se o senhor perceber, ele é basicamente o que foi usado também no Scilab. Porém, o Scilab ele dá mais com precisão aqui o nosso ponto fixo, né? No exemplo manual, a gente usou aqui a equação não linear, né? X ao quadrado menos 2 igual a zero. A gente reorganizou essa equação e foi ali para x ao quadrado igual a 2, que levou a x igual a raiz de 2, dando o resultado que x é igual a 2 sobre x. Então, o nosso g de x ficou 2 sobre x. No método ponto fixo, a nossa equação ficou xn mais 1 igual a gxn, que é igual a 2 sobre xn, que no caso é o valor de g de x. Dado o valor inicial, como também está lá no Scilab, o nosso x inicial é de 1,5. A primeira interação é de x1 igual a 2 sobre x0, que é igual a 2 sobre 1,5, que vai dar um resultado aproximadamente 1,333. A segunda interação é o x2 igual a 2 sobre x1, que vai dar aproximadamente 1,5. E a terceira iteração é o x3, que é igual a 2 sobre x2, que vai dar o resultado aproximadamente de 1,333. E o ponto fixo fica entre 1,333 e 1,5. Portanto, no exemplo manual, a gente definiu aproximadamente que o nosso ponto fixo ficaria 1,414. Esse foi o nosso resultado que a gente encontrou manualmente.
E a conclusão desse trabalho é que o método do ponto fixo é uma ferramenta fundamental para resolver as equações não lineares de forma iterativa. Apesar de sua simplicidade, a escolha adequada da função g de x e do valor inicial são cruciais para garantir a convergência e a eficiência do método, como foi deixado bem claro aqui no trabalho durante toda a explicação.